Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora de Ciências chegando na área para ajudar vocês. Pessoal, seguinte, preste bastante atenção. O professor tá com muita saudade, muita coisa pra gente conversar, mas a gente tem que ser rápido e breve por causa que o nosso vídeo não pode demorar muito. Triste, mas é a realidade. Bom, vamos lá, galera. Seguinte, primeiro nós vamos corrigir as atividades da atividade 20 da semana passada, a história dos modelos atômicos. Então, vamos só passar a resposta que eu acho que vocês entenderam bastante, certo? A questão 1, nós tínhamos associando as afirmações. Eu só acho que vocês podem ter encontrado alguma dúvida aqui, ó. Deixa eu ver se vocês enxergam aí. Que dizia o seguinte. Número 1 em Romanos diz assim, ó. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Então, nós temos que ir lá e ver quem é que disse isso. Foi o Thomson. Então, aqui na 1... eu tenho que ver onde é que tem Thomson. Tem na letra B e na letra E. Só que na 2 diz assim, ó, o átomo é esfera maciça. Quem é que disse isso? Dalton. Na 2 só tem um Dalton. Então, essa aqui. E na 3, Rutherford falou que o átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo da eletrosfera. Foi o Rutherford. Então, a letra B. Na número 2, todas as afirmativas que estão aqui estão corretas. Então, é a letra A. Na número 3, aquelas palavras que completam o modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica positiva, que seria equilibrado por elétrons de carga elétrica negativa, que ficavam girando ao redor do núcleo numa região periférica denominada eletrosfera. Então, letra D. Na 4 vai ficar C, D, A, B. E na 5, nêutron. Nêutron foi, os nêutrons foram descobertos pelo Chadwick, tá? Vamos lá então, o que importa agora é continuidade, atividade 20, número atômico e número de massa. Pessoal, assim, não tem como eu ter uma ordem para explicar isso. Em primeiro lugar, que o tempo é curto e que é muita coisa que envolve. Então a gente vai indo assim, juntando os pedaços. Vamos lá. O que eu quero que vocês saibam? Primeiro, que vocês conheçam a tabela periódica. Essa aqui é a tabela periódica, que ela é composta por 7 períodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São períodos ou linhas, que ela tem 18 famílias ou colunas, tá? E que cada um desses elementos químicos aqui, ó, tá? Eles fazem parte da natureza, de alguma forma ou de outra. Por exemplo, aqui nós temos o oxigênio, nós temos o cloro, nós temos o hidrogênio, que é o formador da água, juntamente com o oxigênio, H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio, entre tantos outros, como cálcio, carbono, potássio, magnésio, sódio, tá? Então, essa aqui é a tabela periódica, que a gente vai ver mais adiante. Mas, para mim entrar nessa parte, eu tenho que mostrar para vocês isso aqui, tá? Vamos lá, então. Aqui diz assim, ó, livro Telares, página 113, que fala sobre o número atômico e o número de massa. Então, ali diz o seguinte, vamos ver o início. Por meio do modelo atômico do Rutherford, algumas características dos átomos passaram a relacionar as cargas elétricas com suas partículas constituintes, sendo que os prótons são positivos, os elétrons são negativos e os nêutrons são neutros, ou seja, não apresentam carga. E aí tem um desenho ali, tá? Agora a gente vem pra cá, então. Eu fui lá na tabela periódica, tá? E peguei o lítio. Olha aqui. Ó, tá aqui o lítio, certo? O lítio. O lítio, gente, ele tá na família 1, período segundo, ou período 2. Segundo período, família 1, eu tenho lítio. O lítio, tá? Ele é um elemento químico, que a gente vai falar depois, que tem 3... Aí, como é que eu sei? Eu vim aqui, ó. Isso aqui explica como é que eu procuro as coisas. O número atômico, tá? Ele fica em cima, tá? O número atômico, neste caso, ele tá em cima. Eu tô olhando porque aqui no meu modelo tá ao contrário. Então, o número atômico fica em cima e o número de massa atômica fica embaixo. Então, o lítio tem 3, número atômico, e massa 7. Sempre que aparecer 6,
por exemplo, 94, que é o caso do lítio, 6,94, eu vou puxar para 7. Depois do 6,5, sobe. Se eu tiver 6,88, vai para 7. Se eu tiver 6,23, fica 6, tá? Isso aí é uma regra matemática, tá bom? E o número atômico é 3. Então, a gente vem pra cá e eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, vamos ver se vocês enxergam direitinho. Ó, o que acontece? O lítio, então, não interessa. Isso aqui, o A, gente, A quer dizer a massa atômica. E o Z quer dizer número atômico. Não importa a ordem. O A é massa atômica e o Z é número atômico. Então, no caso do lítio, eu vou ter número atômico 3 e massa atômica 7, tá? O que acontece? Quando eu quero saber o número de nêutrons desse elemento, eu tenho que fazer o seguinte, tá aqui, ó. O número de nêutrons eu descubro desta forma aqui, invertendo. A massa atômica é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Se eu quero saber o número de nêutrons, eu vou fazer nêutron é igual. Aí eu inverto. A menos P. Ou ainda pode ser A menos E. Por quê? Todo átomo nêutron, que não é íon, que a gente vai falar outro momento sobre os íons, que podem ser cátions ou ânions, tá? Para vocês saberem que cátions, eles têm carga positiva, são átomos que perderam elétrons. Ânions têm carga negativa, são átomos que ganham elétrons. Todo átomo, ele pode ganhar ou perder elétron. Nunca vai ganhar ou perder prótons. Então, apenas pode mudar o número de elétron, nunca o número de prótons ou o número atômico. Até porque, eu inventei uma regrinha aqui, ó. O número atômico é sempre igual ao número de prótons. Então, não vai mudar. Mas o número de elétrons muda quando ele é um íon. Mas como a gente está falando de átomo, neutro, átomo, eu vou dizer uma regrinha. Zp. Zp quer dizer que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Se o elemento químico tem o número atômico 8, ele vai ter 8 prótons e 8 elétrons. Se o número atômico é 18, ele vai ter 18 prótons e 18 elétrons. Ok? Nunca esqueçam disso, certo? Então, aqui a gente vai voltar para saber o número de nêutrons do lítio. Então, se a massa do lítio, sempre a massa é maior. Eu sempre falo para meus alunos, M, massa maior. Se a massa é 7 e o número atômico é 3, eu vou ter nêutrons é 7 menos 3, que vai dar 4. Então, o número de nêutrons do lítio é 4. É 7 menos 3, ok? 4. Aqui, voltando, eu tenho o desenho do lítio, que eu não completei. Na verdade, o lítio, então, ele vai ter que ter no seu núcleo os prótons e nêutrons. Então, no núcleo, ele vai ter 3 prótons, ou seja, 3 cargas positivas e 4 cargas de nêutrons, ou seja, cargas neutras, tá? 0. E na volta, na eletrosfera, ele vai ter 2 elétrons na primeira camada, que é a camada K. A camada K só pode ter 2 elétrons. E depois ele vai ter a camada L. Então, a camada K e a camada L. Como ele tem 7, ele vai ter que completar os 5 aqui, ó. Ele tem 2 na primeira, sempre 2 na primeira. Então, aqui ele vai ter mais 5. Que 2 mais 5 vai dar 7. Isso a gente vai ver depois, tá? Mas eu quero que vocês entendam isso aí, tá? Depois, a gente vai falar nos elementos químicos, que é a continuidade disso aqui. Como é que eu vou dar nome para esses elementos químicos? Eu vou olhar lá na tabela, lá vai ter o nome. Ó, aqui eu tenho... Eu vou colocar lá para vocês. Esse aqui, ó, tá ótimo. É o cálcio. Ó. O nome dele é cálcio. Aí eu vou vir na tabela, onde é que está o cálcio. Ele tem número atômico 20,
e número de massa 40. Número atômico, número de massa. Número de massa é representado pela letra A, número atômico é representado pela letra Z. Bom, o que eu quero que você saiba? Que o cálcio, ele vai sempre ter essas iniciais, o C e o A. A letra C de um elemento químico, sempre toda letra, a primeira letra do elemento químico é maiúscula. E a segunda é minúscula. Isso é obrigatório. Se ele tiver duas. No caso do hidrogênio, por exemplo, ó, hidrogênio só tem uma maiúscula. Quando tiver duas, a segunda minúscula. E nós temos também, que eu tinha colocado aqui, o carbono. Deixa eu ver se vocês enxergam aqui, o C, que é o carbono. Então, vocês têm que diferenciar. Carbono, letra C, cálcio, C e o A. Vocês vão ter essa tabela para auxiliar, mas com o tempo nós em sala de aula usaríamos essa aqui, que não tem o nome do elemento. Vocês teriam que aprender o nome dos elementos mais usados, pelo menos, tá? Então, assim, por que, professora, que tem umas que não bate? Por exemplo, o chumbo aqui, ó. Vamos achar o chumbo, que agora aqui é o PB, onde é que está o chumbo? Perto da prata. Aqui, ó. O chumbo é PB, por quê? Porque em latim ele se chama plumbo, tá? Então tem alguns elementos que tem esse nome em latim, por isso que as letras iniciais não batem com o nome, que dava muito confusão de outro elemento, agora não me vem, que ele tinha uma inicial e era outra coisa, né? O sódio, o sódio é Na, que é nádio. Então as pessoas nunca familiarizavam a coisa do sódio com Na, mas o Na é o sódio que é usado no sal de cozinha, tá? Na forma do sal de cozinha. Vamos prosseguir? Bom, agora eu quero falar aqui pra vocês uma questão. Não sei se vocês enxergam aqui. Vamos lá. Qual é o número de massa e o número atômico de um átomo com 9 prótons, 9 elétrons e 10 nêutrons? Bah, agora complicou. Lembra do Zepé? Então coloque aqui. Número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então tá dizendo que ele tem 9 prótons, o número atômico dele é 9. Mas o número de massa, como é que eu vou descobrir agora? O que eu falei pra vocês? O número de massa é igual P mais N. É igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, ou seja, a soma do número de prótons e nêutrons. Então, vamos lá. O número atômico eu já sei que é 9. Então, o número atômico, 9. E o número de massa? Como é que eu descubro? O número de massa é igual ao número de prótons, que é 9, mais quantos nêutrons? 10. Então, o número de massa é 19. Mas, eu posso perguntar que elemento que tem massa 19? Vocês vão ir na tabela e vão procurar aqui, ó. É o 18, número de massa 19, deu branco agora. Meu Deus, eu já tinha escolhido até o elemento. Tá aqui, flúor, socorro! O senhor já tá meio tchorinhói. Aqui, ó, flúor. Ele tem número atômico 9 e número de massa 19. Então, 19 menos 9, 10, que é o número de nêutrons. Entenderam? Tá? É assim que vocês vão fazer, usando essas fórmulas, com essas informações aqui. Mas eu quero passar para vocês uma coisa importante que tinha... Coloquei... Não coloquei. Que tinha a fórmula ali, ó, que tá pedindo para vocês. Agora eu lembrei. Aqui. Olha só. Exercício 1. Encontre o símbolo, número de massa, número atômico e número de nêutrons. É o exercício 1 dessa atividade aqui, ó, que fala tudo sobre elemento químico. Então, vocês vão ir lá na tabela periódica que tem no livro e vão achar o ferro. Aí o símbolo vai ser as letras. Então, vai ser o F e o E. O número de massa do ferro, vocês vão procurar na tabela periódica o ferro. Beleza? Tudo acontece quando eu vivo, né? Maravilha. Coloca a tabela. Lá no ferro vocês vão encontrar... Cadê o ferro? Tarari, tarari. Tchum, 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 tchan, tchan, tchan. Aqui. O ferro, vocês vão olhar. O número atômico dele tá lá. 26. O número atômico é o menor. Vocês têm que olhar pelo símbolo, pela legenda, né? Que aparece o símbolo, o número atômico, o número de massa.
E o número de massa do ferro é 56. Poxa, por que 56 se aqui está escrito 55,85? Quando depois os dois primeiros números, 55, for um número maior que 5, aqui é 8, nós vamos pular para o próximo. Então vai ficar 56, número inteiro. Vou passar de decimal para número inteiro. Então, número atômico do ferro, 26. Símbolo do ferro, Fe. Número de massa do ferro, 56. Ok. Se eu quiser o número de nêutrons, pede ali. É 56 menos 26, que dá 30. O número de nêutrons do ferro é 30. Ok. Vou só fazer todos os outros. Aí depois, diz o seguinte nas próximas ali, ó. Isso aqui que eu queria falar pra vocês, ó. Que no de vocês não aparece colorido. Então vocês olhem bem aqui, pintem de vocês. Isso aqui é importante. A diferença de átomo e molécula. Vamos ver se vai dar tempo. Átomo é a esfera. É a esfera. Então aqui eu tenho 1, 2 átomos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 átomos. Quando eu tenho uma molécula, é um amontoado de átomos. Aqui eu tenho, vocês só enxergam, uma molécula, 2 moléculas e 3 moléculas. Eu tenho 3 moléculas, mas eu tenho 9 átomos, porque eu vou contar todos separadinhos, tá? Então, substância é um grupo de moléculas. Eu vou ter uma substância, por exemplo, a água destilada. É o H2O. Então, eu vou ter 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Eu vou formar uma molécula, que no total vai ter 3 átomos. Porque o hidrogênio tem 2 e o oxigênio tem 1. Então, eu somo H2O, eu vou ter 3 átomos, formando uma molécula de água, que é a substância, água destilada, tá? Deixa eu ver o que mais. E elemento químico. Aí aqui no caso, gente, ó, eu tenho todos a mesma cor, vai pela cor, é um elemento químico. Aqui, ó, eu tenho 3 cores diferentes, são 3 elementos químicos, tá? Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 átomos. Cada molécula aqui é de uma substância diferente, porque são cores diferentes, tá? Então, aqui é vermelho é uma coisa, uma substância, aqui é outra, aqui é outra. Então, eu tenho 3 moléculas, tá? 3 substâncias também. Veja a diferença que aqui eu tenho 3 moléculas todas da mesma substância. Então, isso vocês têm que entender a diferença. E aqui tem uma imagem que explica. Cada esfera significa um átomo. Então, eu tenho 12 esferinhas. Cada cor da esfera significa um elemento químico. Então, eu tenho a branca é 1, a pretinha é 2 e aquela listradinha é 3. Eu tenho apenas 3 elementos químicos. Tá ali, ó. Cada conjunto de esferas é uma molécula. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tem moléculas que se repetem. Então, aqui eu tenho uma molécula da mesma substância que essa. Essas outras são todas diferentes. Então, eu tenho uma substância, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. 4 substâncias. Por que 4? Porque essas duas se repetiram, são iguais, tá? E para fechar, aqui, ó, deixa eu apagar rapidinho, ver se dá tempo.